Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ruan Dias, sou professor de matemática e nós vamos ver nessa aula a regra de 3 composta. Então veja, a primeira coisa, você tem que saber diferenciar a regra de 3 simples da regra de 3 composta. Na regra de 3 simples, nós só temos duas grandezas, ok? Podendo usar a proporcionalidade direta ou a proporcionalidade inversa. Já na regra de 3 composta, nós temos 3 grandezas ou mais. E você tem sempre que ficar ligado se você vai usar uma proporcionalidade direta ou uma proporcionalidade inversa, ok? Então, regra de 3 simples, duas grandezas. Regra de 3 composta, 3 grandezas ou mais são analisadas. Beleza? Então, vamos aprender a regra de 3 composta aqui através de questões, de exemplos. Vamos lá ver esse exemplo aqui? Então, vamos ler com atenção aqui, ó. Se dois operários trabalhando 8 horas por dia, levam 5 dias para realizar um determinado trabalho, então, 4 operários com a mesma eficiência dos anteriores, trabalhando 10 horas por dia, levarão quantos dias para realizar o mesmo trabalho? Então, veja que aqui nós temos 3 grandezas. Operários, horas por dia, que é a jornada de trabalho diária, e o número de dias, não é? Beleza? Então, a gente tem aí 3 grandezas. Então, galera, a regra de 3, a gente segue uma estrutura tranquila aqui, ó. Vamos ver. A gente sempre segue essa mesma estrutura. Então, vamos colocar aqui colunas para as grandezas. Então, eu vou colocar aqui uma coluna para a grandeza operários. Operários. Vou colocar aqui uma coluna para a grandeza da jornada, que é horas por dia. Horas por dia. E uma coluna para a grandeza dias, que são as 3 grandezas que estão envolvidas aqui no problema. Tá certo? Regra de 3 sempre vai ter uma situação antes e uma situação depois. Então, vamos colocar aqui, antes e depois. Aí, agora eu vou preencher a tabela de acordo com as grandezas. Então, veja lá, antes eu tinha aqui 2 operários trabalhando 8 horas por dia, eles levavam 5 dias para concluir o serviço. Depois passou a ser 4 operários, trabalhando 10 horas por dia, né, com a jornada de 10 horas por dia, e eu quero saber exatamente quantos dias vão precisar, né, para realizar o trabalho. Então, eu quero saber quantos dias, vou chamar aqui de X. É justamente a grandeza que eu quero saber. Beleza, montei a tabela, vou seguir agora esse método. Ó. Eu vou comparar as grandezas de acordo com a coluna da variável. Então, a coluna que tem o x vai ser a coluna que eu vou comparar as grandezas. Então, veja bem. Eu vou me fazer a seguinte pergunta. Ó. Se eu tenho mais operários, eu levo mais ou menos dias para terminar o serviço? Menos dias, né? Mais operários levam menos dias para terminar o serviço. Então, essas aí são duas grandezas inversamente proporcionais. Eu coloco setinhas com sentido contrário para simbolizar isso. Aí agora eu vou aqui para outra grandeza, jornada e dia, sempre comparando com a coluna da variável. Então, se eu tenho uma maior jornada de trabalho, eu levo mais ou menos dias para terminar o serviço? Menos dias. Se tenho mais jornada, eu trabalhando mais por dia, eu levo menos dias para terminar o serviço. Então, também são grandezas inversamente proporcionais. Aí eu coloco duas setinhas com sentido contrário para simbolizar isso. Pronto, fiz isso aí, vamos montar a proporção. Eu sempre vou começar também pela coluna da variável, escrever a fração como está ali, a razão como está ali. 5 sobre x igual... Aí agora eu vejo, ó, operários em relação a dias é inversamente proporcional. Então, eu não vou colocar 2 sobre 4. Eu vou usar a fração inversa. Vou colocar 4 sobre 2. Vezes a jornada. Ó, a jornada em relação a dias é inversamente proporcional, como eu vi anteriormente. Então, não vou colocar 8 sobre 10. Eu vou colocar 10 sobre 8. Vou usar aqui a fração inversa. Pronto, montei minha proporção, de acordo com minha análise anterior. Então, galera, isso aqui sempre vai funcionar, tá certo? Montei a proporção, agora fica fácil, né?
Vou simplificar o máximo que eu posso essas frações aqui. Então, 10 com 2 aqui, né? Se eu dividir 10 por 2 em cima, dá 5. 2 por 2 embaixo dá 1. Posso dividir esse 4 também por 4, né? Vai dar 1 em cima. 8 por 4 vai dar 2 embaixo. Pronto, beleza. Então, veja aqui, ó, que eu tenho 5 sobre x é igual a 1 vezes 5, 5 em cima. 1 vezes 2, 2 embaixo. Então, aqui eu posso multiplicar cruzado, não é? Ou posso ver se é 5 em cima e 5 em cima, obrigatoriamente esse x tem que sair igual a 2, não é? Mas se eu multiplicar cruzado aqui, ó, a gente vai ver justamente, ó, o nosso resultado. Então, a gente vai ter 5 vezes x igual a 5 vezes 2. Então, veja você que eu tenho 5x igual a 10. Esse 5 está multiplicando, vai para a direita dividindo. X igual a 10 sobre 5. Portanto, x igual a 2. Pronto, resolvi minha questão. Então, aí, x igual a 2 dias. Beleza? Ok, né? Vamos ver mais alguns exemplos de regra de 3 composta? Então, vamos ver esse aqui, ó. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. 6 ralos. E dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Quando o reservatório estiver cheio, os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, veja que é uma questão de regra de 3 composta. A gente tem 3 grandezas, né? Capacidade, ralos, número de ralos, e tempo, ok? Temos 3 grandezas. Então, regra de 3 composta pode ter 3 ou mais. Tem questão que vai envolver 4 grandezas, são questões um pouquinho mais difíceis, mas vai ser sempre essa estrutura que a gente viu anteriormente. Então, vamos colocar aqui, ó, colunas para as grandezas. Então, eu vou ter a grandeza ralos, ok? Ralos. A grandeza volume, em metro cúbico. E a grandeza ali, tempo. A grandeza tempo em hora. Ok. E eu tenho sempre uma situação antes e uma situação depois. Pronto. Montando essa estrutura, você nunca mais vai errar a questão de regra de 3 composta. Então, veja que antes eu tinha 6 ralos, né? 6 ralos, que escoavam um volume de 900 metros cúbicos, 900, num tempo de 6 horas. Depois, eu quero saber justamente a quantidade de ralos, então eu vou chamar aqui de X, que vão escoar um volume de 500 metros cúbicos, num tempo aqui de 4 horas. Pronto, beleza. Montei a tabelinha. Agora eu vou analisar as grandezas, sempre de acordo com a coluna da variável. Então, da coluna que tem o x, que nesse caso aqui é a coluna dos ralos. Então, veja aqui, ó. Se eu tenho mais ralos, eu vou escoar mais ou menos volume? Mais volume. Então, se eu tenho mais ralos espalhados lá no chão do tanque, eu vou escoar mais volume. São grandezas diretamente proporcionais. Aí eu simbolizo com 2 setinhas de mesmo sentido para cima. Tá certo? Então, a sabedoria aqui está em analisar as grandezas. Então, faça essa parte com calma, se perguntando corretamente, porque tem questão que puxa nisso aí, pode ter pegadinha. Então, muita atenção nessa análise das grandezas. Então, veja aqui, ó, se eu tenho mais ralos, lembre que eu sempre tenho que comparar com a coluna da variável. Uma coluna com a da variável e a outra grandeza lá com a da variável, sempre em relação à variável. Então, aqui, ó, se eu tenho mais ralos, eu vou levar mais ou menos tempo para escoar. Então, se eu tenho mais ralos, eu levo menos tempo para escoar, porque escoa mais rápido, né? Então, eu tenho mais ralos, menos tempo eu levo para esvaziar o tanque. Tá certo? Então, são grandezas aí inversamente proporcionais. Então, eu simbolizo com 2 setinhas de sentido contrário. Pronto, monto minha proporção agora, ó.
Veja aqui, ralos. Então, começa com a fração aqui, 6 sobre x. Começa sempre pela coluna da variável. Igual a. Aí, veja, ó. Volume é diretamente proporcional a ralos. Então, eu escrevo aqui 900 sobre 500, como está ali. Vezes tempo com ralos é inversamente proporcional. Então, a razão tempo, em vez de escrever 6 sobre 4, eu vou escrever 4 sobre 6. Pronto, beleza. Montei minha proporção, agora é só resolver. E simplifica o máximo que der logo aqui na fração, ó. Corta esses 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Você pode chegar aqui, ó, pegar esse 9, dividir por 3 vai dar 3. Esse 6 dividir por 3 vai dar 2. E eu ainda posso, ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Veja como eu simplifiquei aqui, né? Então, isso facilita a minha vida para fazer menos cálculo. Então, 6 sobre x vai ser igual ao quê? Aqui, ó, 3 vezes 2, que é 6. E embaixo, temos o que aqui? 5 vezes 1, que é 5. 6 em cima, 6 em cima. Então, obrigatoriamente, esse x aí é 5, né? Não precisa nem fazer a multiplicação cruzada. Se você quiser, você vai multiplicar cruzado, você vai achar que o x é igual a 5. Então, x igual a 5 ralos. Aqui na letra C de casa. Tá certo, gente? Então, espero que você tenha entendido aí esse assunto da regra de 3 composta. Espero que tenha gostado. Pode deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal, para a gente gravar mais aulas com conteúdo interessante para você. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.